Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Eu quero trazer para vocês a entrevista do cardeal Robert Sarah. É uma entrevista que ele deu à TV EWTN, que é do grupo ACI, que é o maior grupo de informações, de jornalismo católico que nós temos no mundo. É uma entrevista brilhante. Confesso para vocês que é uma das melhores entrevistas que eu vi a respeito da Santa Igreja nos últimos tempos. Lembro a vocês que cardeal Robert Sarah foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé durante muito tempo. É um grandiosíssimo cardeal, um dos últimos cardeais tradicionais, defensores da verdade sempre da igreja, e por isso eu quero trazer para vocês essa entrevista, que é uma entrevista, digamos assim, que estremece ali os alicerces da igreja com tanta verdade diante de um progressismo que, vamos ser bem claros, é assustador para nós católicos. Cardeal Sarah escreve um guia para a vida espiritual. Seu último livro, Catecismo para a Vida Espiritual, reflete sobre os fundamentos da vida no relacionamento com Cristo e sua Igreja. Liberdade religiosa, sacramentos e batalha espiritual. Durante a entrevista no dia 7 de novembro em Roma, cardeal Robert Sarah, ex-prefeito da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, falou sobre seu último livro, Catecismo da Vida Espiritual, publicado pela EWTN Publishing em outubro. A entrevista na Câmara foi conduzida pelo chefe Bareu da EWTN em Roma, Andreas Thunhauser. A entrevista completa foi transmitida no Vaticano, dia 27 de novembro às 18 horas, horário do leste. Pequenas alterações de edição foram feitas para maior clareza. Eminência, agora começa a entrevista verdadeiramente. Eminência, o que fez decidir escrever um livro sobre a vida espiritual? No meio da confusão desse dia, fora e também dentro da igreja, vi a necessidade de apresentar algumas reflexões sobre o nosso progresso espiritual na nossa vida espiritual. O progresso na nossa relação pessoal e íntima com Jesus Cristo não é um catecismo para competir com o catecismo da Igreja Católica, mas tem um alcance mais restrito. Espero responder a uma necessidade profunda do nosso tempo. Cada um de nós deve esforçar-se continuamente para aproximar-se de Jesus Cristo, para voltar à sua palavra e à sua simplicidade da fé na sua autorrevelação. É a simplicidade do deserto, do reconhecimento da nossa dependência de Deus, do encontro com Ele e do dom do seu amor e da sua graça, com os quais Ele nos configurou a si mesmo. Por isso, decidi escrever o livro Catecismo da Vida Espiritual. E por que você diria que a vida espiritual precisa de um catecismo? Olha a resposta do cardeal. Bem, Deus foi esquecido na sociedade moderna. Todos nós vivemos como se Deus não existisse. A confusão reina em todos os lugares. Muitos reduziriam nossas vidas, o próprio significado de nossas vidas, ao individualismo absoluto e à busca dos prazeres fugazes. Nessa situação, então, exigimos um retiro do mundo, um retiro no deserto, onde possamos reaprender os fundamentos, o monoteísmo, a revelação de Jesus Cristo, nós e Deus, sua palavra, nosso pecado, nossa dependência e necessidade de sua misericórdia. Através da sua igreja e dos sacramentos, Deus conduz-nos
a uma relação cada vez mais profunda com Ele e todos temos a necessidade de nos reencontrarmos com o seu dom profundo, que é o seu amor. Portanto, precisamos de um catecismo, porque precisamos nos aproximar cada vez mais de Deus. Outra pergunta: e como se entra e como se progride na vida espiritual? E como esse caminho difere de uma vida não espiritual? Entramos na vida espiritual seguindo a Cristo. Ele nos volta para si mesmo por sua graça. Somos conduzidos por Ele e, como os hebreus, Ele nos conduz ao deserto. Há uma característica da vida espiritual. Não há ilusão de autossuficiência, nem falta sensação de segurança. Somos justificados somente por Cristo. Nós dependemos dele. Ele é a nossa rocha e a palavra de Deus é o nosso firme fundamento. Esta é a outra característica da vida espiritual. A vida mundana é construída sobre areia, sem a palavra de Deus. As pessoas podem pensar que vivem uma vida correta, mas isso é ilusório. Os princípios e valores da lei moral se encontram a sua reconciliação somente em Cristo. A razão humana requer a ajuda de Deus. Sem Deus, não podemos viver nenhuma vida justa, nenhuma vida vital. Precisamos de Deus. Outra pergunta, então, para o nosso grande cardeal Robert Sará. Você descreve os sacramentos como pilares da vida espiritual. Você acha que precisamos nos esforçar mais para explicar os sacramentos como os pilares da vida espiritual e trazê-los à atenção de nossa sociedade moderna? Claro! Os sacramentos continuam a fazer parte da vida dos fiéis, mas seu significado foi esquecido ou obscurecido por preocupações mundanas. Precisamos redescobri-lo como principal meio da graça de Jesus. Estabeleceu em sua igreja. Precisamos entender os sacramentos. Não são assuntos sociais. O batismo, por exemplo, não deve ser adiado para esperar uma reunião familiar. Mas os pais devem se apressar em batizar os filhos, porque o batismo deles é realmente a porta para a vida espiritual, a porta para entrar na igreja. Cada um dos 7 sacramentos é um dom da igreja para iluminar como Deus intervém em nossas vidas para a nossa salvação. Então precisamos explicar mais profundamente o que é batismo, o que é confirmação, o que é Eucaristia. Não é apenas um encontro para as famílias, é por isso que escrevi esse livro. Outra pergunta. Mas você também escreve sobre a perda da fé na presença real de Cristo na Eucaristia. Por que você vê essa perda de fé como causa do declínio das comunidades cristãs? E como poderíamos reavivar essa fé? Sei que sem fé na presença real de Cristo na Eucaristia, a igreja se torna apenas um fenômeno horizontal. A igreja perde o sentido de sua existência. A igreja não é uma organização social para enfrentar os problemas da migração ou da pobreza. A igreja tem um só propósito divino: salvar o mundo. Escutem o que esse cardeal falou. Olha, eu vou repetir. A igreja não é uma organização social para enfrentar os problemas da migração ou da pobreza. A igreja tem um propósito divino: salvar o mundo. Se Cristo não habita na igreja, tangivelmente, visivelmente, sacramentalmente, que boas novas temos para oferecer ao mundo? Qual é o significado da evangelização? Quando os cristãos esquecem por que são cristãos, a comunidade deve entrar em declínio. Esquecem-se do evangelho e perdem de vista o seu propósito. Para aqueles que ainda se aproximam da Eucaristia, se não tiverem fé na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, provavelmente o receberão
mas indignamente. Portanto, sem resultado de progresso na vida cristã, eles, assim, fazem violência ao seu corpo, trazendo condenação sobre si mesmos e acelerando ainda mais o declínio da comunidade. Para restaurar a igreja, precisamos apenas ouvir as palavras de Jesus. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Cristo não está meramente presente no pensamento subjetivamente. Quando vocês se reúnem para a Santa Missa, ele está presente para nós de maneira mais suprema. Em corpo, em sangue, em alma e divindade. Na Eucaristia, ele se dá a nós como alimento. Ele entra em nossos corpos e não desaparece em nós, mas somos levados a ele. Nós habitamos nele e ele habita em nós. Tão bela é a Santa Missa. Outra pergunta. Talvez possamos nos deter neste tema, a sacralidade da liturgia. Você pode nos contar mais sobre a sua sacralidade? Que papel desempenha, por exemplo, a adoração silenciosa diante da Eucaristia? Como reconduzimos as pessoas ao mistério da adoração e à valorização da adoração? Olha a resposta. Na Eucaristia encontramos Jesus Cristo, pessoal e intimamente. A Santa Missa é uma parte essencial da vida cristã. O próprio Cristo nos diz: faça isso em memória de mim. Mas, tendo-o encontrado na liturgia, como não desejar passar tempo com ele em adoração silenciosa? Os minutos e as horas que passamos na presença da Eucaristia continuam a sua obra em nós, pela qual transforma e nos conforma a si mesmo, nos faz para que nos tornemos o próprio Cristo. A liturgia é sagrada, é nossa responsabilidade confirmar-nos para comer, ser moldados pela liturgia, refletir sua santidade. A liturgia é sagrada, é santa porque vem de Deus, não é nossa invenção, nossa criação. E quando encontramos Cristo na Eucaristia, silenciosamente mudamos realmente nossa vida. Nós realmente nos tornamos seus discípulos. Nós realmente nos tornamos cristãos. Isso fica bem claro nesta reflexão sobre o que estamos fazendo na liturgia. Comemoramos a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, com o qual ele nos redime e nos atrai para a sua vida divina. A liturgia nos conduz à sua vida divina. E eu vou encorajar-nos a manter a liturgia cada vez mais sagrada, cada vez mais santa, cada vez mais silenciosa, porque Deus está em silêncio e nós encontramos Deus no silêncio, na adoração. Acho muito importante a formação do povo de Deus na liturgia. Podemos mostrar às pessoas a beleza, ser reverentes e guardar o silêncio na liturgia, na qual se aprofunda o nosso encontro com Cristo. Durante meu tempo como prefeito da Sagrada Liturgia, a congregação, aprendi que a liturgia deve ser um momento muito grande, um momento muito único, para encontrar Deus face a face e ser transformado por Ele como Filho de Deus e como um verdadeiro adorador de Deus. A liturgia deve ser bela, deve ser sagrada, deve ser silenciosa. Olha tudo que ele tem falado sobre liturgia, nós vamos entender esse monte de erro litúrgico que nós temos no Brasil. Acho que devemos ter mais cuidado quando nos reunimos para a Eucaristia da Missa, para não transformar a Sagrada Missa em um espetáculo ou drama, ou um fenômeno de reunir pessoas porque são amigos, mas ao contrário, para adorar Deus. E quando adoramos Deus silenciosamente, então Deus transforma as nossas vidas, nos tornamos como Deus. Santo Irineu disse: Deus fez o homem, que o homem se torna Deus. E a liturgia contribui para nos tornar Deus. É importante progredir realmente na Sagrada Liturgia, não deixar que as pessoas criem sua própria liturgia e profanem a liturgia. Olha o que ele disse: não deixar que as pessoas criem sua própria liturgia e profanem a liturgia. Está vendo como os padres da teologia da libertação detonam a liturgia?
mas torná-la mais poderosa como a presença de Deus entre os homens. Outra pergunta. Você falou sobre a liturgia, falou também sobre o silêncio e a importância do silêncio no encontro com Deus, mas também escreveu muito sobre a liberdade de religião, especificamente a liberdade de culto, de poder celebrar missa. Onde você vê as maiores ameaças à liberdade religiosa, como deve a Igreja e também como devem as democracias e sociedades modernas reagir a esta ameaça? Certamente, as ameaças contra a liberdade religiosa assumem muitas formas. Inúmeros mártires continuam a morrer pela fé em todo o mundo, mas a liberdade religiosa também está ameaçada no Ocidente. Muitas vezes não é uma ameaça aberta ou ódio à fé, mas um viés implícito contra o cristianismo. Frequentemente encontramos leis criadas por governos contra a lei de Deus, isto é, elas ameaçam a liberdade, elas ameaçam adorar a Deus. De qualquer forma, recentemente, por meio da pandemia, restrições draconianas à missa foram amplamente aceitas sem objeções. Certamente é bom proteger a vida humana, mas não considerar o que foi abandonado. Isso dificilmente é viver. Lembre-se do livro do Êxodo, em que as 10 pragas, a partida dos hebreus e a destruição do Egito ocorreram para que o povo de Deus pudesse ter a liberdade de adorá-lo adequadamente. A liberdade religiosa não deve ser tomada como garantida, comprometida ou negligenciada. Devemos nos reunir para a Santa Missa e receber Nosso Senhor na Eucaristia. A Santa Missa é receber o Senhor como Ele nos ordenou. Não podemos esquecer isso. A Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã. A adaptação é necessária às vezes. Enfrentaremos mais pandemias e outras emergências, e haverá debate sobre a melhor forma de lidar com isso em relação à celebração da Eucaristia. Isso é bom. A democracia liberal requer debate, mas a importância de nossa adoração a Deus nunca pode ser esquecida ou negligenciada no decorrer do debate. A democracia liberal não deve esquecer Deus. As democracias liberais também devem respeitar o valor inegociável que é adorar a Deus. Cristo nos apresenta essa liberdade, liberdade do pecado, liberdade para adorar em espírito, retidão e verdade. Não devemos arriscar essa liberdade negligenciando os sacramentos. Muitos morreram durante a pandemia sem os sacramentos. Fomos obrigados a suspender a celebração da Eucaristia por meses. Mas o homem não pode cuidar apenas de seu corpo, ele também deve cuidar de sua alma. Assim, a alma foi negligenciada. Acho que a Igreja deve lutar para preservar sua liberdade de adorar a Deus e praticar os sacramentos, pela salvação dos homens e pela salvação da humanidade, porque a missa é poderosa para todos. Não é apenas poderoso para o cristão. A missa tem o poder de salvar toda a humanidade, portanto, temos que lutar para manter nossa liberdade de religião e culto. Não devemos arriscar essa liberdade negligenciando o sacramento com o qual Cristo nos sustenta, e Ele envia seu amor para as nossas vidas e nos conduz à vida divina. Lutarei repetidamente para manter a liberdade da Igreja de conduzir o povo de Deus a adorar a Deus, como Moisés fez pelo povo hebreu. Acho que é por isso que tentei escrever este livro. É um comentário sobre os sacramentos, batismo, eucaristia, sacerdócio e até o sacramento dos enfermos. Temos que falar não apenas sobre a vida nesse mundo, mas sobre a vida com Deus na eternidade. Esta é a evangelização. Levar as pessoas a Deus. Não lutar apenas para eliminar toda a pobreza, toda a miséria, toda a pobreza humana, mas levar o povo de Deus à felicidade, a Deus, que é a verdadeira riqueza. Deus é a nossa riqueza real e a riqueza única que temos no mundo. Então temos que lutar por isso. Não temos que lutar temos que lutar pela vida espiritual, porque Deus nos fez corpo e alma. Você também mencionou em seu livro que a arma definitiva na batalha espiritual é a penitência, mas vemos que muitos recusam ou ignoram o dom da confissão.
Qual é a sua explicação para isso? Bem, a confissão aparece logo no início do Evangelho. Jesus nos diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. No início, Cristo ordenou que todas as pessoas confessassem, se arrependessem. O arrependimento é o começo da vida divina, a restauração de nossa amizade com Deus. O sacramento da confissão é um dom maravilhoso, pelo qual Deus repetidamente nos restaura em sua graça. Devemos acolher em nossos corações a tristeza por nossos pecados, que é obra do Espírito Santo, e receber a liberdade do pecado que vem com o arrependimento. Devemos fazer disso um hábito, voltando-nos dia após dia para o Senhor, escapando rapidamente do desespero, do engano deste mundo. Ao invés de abraçar o dom da confissão, muitos passaram a se ressentir. Ao fazer isso, eles ressentem da verdade. Essa é a verdade, que eles são pecadores e que precisam da misericórdia de Deus. Infelizmente, perdemos nas últimas décadas o sentido do pecado. Muitos não aceitam que o homem seja pecador. Não há pecado hoje. Olha que importante essas coisas. Talvez alguns fiéis se ressintam da confissão porque podem se submeter à autoridade dos padres. Muitos daqueles cujas reputações foram arruinadas pela atrocidade de abusos cometidos por alguns padres. Mas essas rebeliões são equivocadas, porque a confissão nada tem a ver com a dignidade pessoal do sacerdote. O padre pode ser um pecador, mas através do sacerdote é Cristo quem perdoa. Portanto, não devemos olhar para o padre que é pecador. Através do sacerdote é Cristo quem perdoa. Todos nós exigimos seu perdão e ele passaria pelos sacerdotes. Nenhuma desconfiança ou ressentimento do padre deve nos impedir de nos confessarmos. Sabemos que Santo Agostinho disse: quando os padres batizam, é Cristo quem batiza. Quando Judas batizou, foi Cristo quem batizou. Se um pecador batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Cristo quem batiza. Portanto, não importa que o padre seja insuficiente, temos que ir até ele, reconhecer nossos pecados e Deus nos perdoará. Portanto, acho que o principal problema hoje é essa disseminação de más notícias de que muitos padres estiveram em situações muito escandalosas por conta de problemas. Mas são muitos poucos padres que fizeram isso. E temos tantos padres que são muito fiéis. Vamos até ele confessar nossos pecados. Essa é a grande arma para lutar contra o mal presente em nossas vidas e na vida do mundo. Então eu acho que essa é a arma definitiva que Deus nos deu, a confissão do pecado, para termos o perdão dos nossos pecados. Outra pergunta: se me permitem voltar à Eucaristia, porque a celebração da Eucaristia é o centro da vida espiritual. A boa notícia é que é Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem para que, por meio dele, sejamos restaurados na amizade com o Pai. O ato definitivo com o qual nos revelou sua missão e o fundamento da nossa amizade com que Deus é a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Na última ceia, Jesus instituiu a Eucaristia, antecipando esse ato definitivo nas últimas horas antes de cumprir a missão terrena. Ele a prefigurou e fez dela algo a ser perpetuado para sempre entre comunidade e seus amigos, isto é, a Igreja. Por isso que a Eucaristia é a fonte do ápice da vida cristã, é a autorrevelação de Deus na cruz e o meio pelo qual ele nos restaura a amizade com seu Pai. É a nossa participação nos seus sofrimentos, na sua abnegação, pela qual somos configurados a ele, progressivamente transformados pela sua graça. O sacramento da Eucaristia recapitula toda a história da salvação e nos conduz à salvação. A Eucaristia é realmente permitir que Deus entre na minha vida e eu entro na sua vida e nos tornamos uma pessoa real. Nós nos tornamos uma realidade. Quem come do meu corpo, ele habita em mim e eu nele. Portanto, a Eucaristia é realmente o centro da nossa vida. A Eucaristia é a nossa vida.
Temos que celebrar a Eucaristia com fé, com sacralidade, com amor total, confiança em Jesus Cristo, que se doa a nós. A Eucaristia é o sacramento maior, o Santíssimo Sacramento que Cristo nos deu para as nossas vidas. Nós, sacerdotes e bispos, devemos celebrar a Eucaristia com santidade, com sacralidade, para que possamos realmente entrar no amor de Jesus Cristo e deixar Jesus Cristo entrar em nossas vidas. Esse é o grande sacramento que temos e devemos guardar esse sacramento com muito respeito, muito amor. E agradecemos por ter publicado no meu livro, no qual reflito principalmente sobre os sacramentos, sobre a oração e sobre a cruz. A cruz é realmente o pilar sobre o qual devemos construir nossa vida. Digo especialmente que uma vida cristã deve ser construída sobre 3 pilares: cruz, hóstia e virgo. A cruz, a hóstia e a Virgem Maria. Esses são os 3 pilares sobre os quais deve se construir uma vida cristã. Eu o encorajo a construir a sua vida sobre esses 3 pilares e verão como é bonito ser cristão, como é bonito estar na família de Deus, isto é, na igreja. Que entrevista profunda, que entrevista maravilhosa. Eu vou deixar então toda essa entrevista no link na descrição do vídeo, né? Que possamos realmente entender isso e buscar que a igreja pratique isso. Tudo que o nosso querido cardeal Robert Sará falou nessa entrevista. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.